Nesta situação, problema, nós temos um terreno plano e nós temos que reservar uma região no formato retangular. E nós vamos cercar essa região usando 40 metros de cerca. Isso quer dizer que, por exemplo, a gente vai conseguir um cercado com esse formato aqui. E você deve lembrar que os retângulos têm os lados opostos com a mesma medida. Ou seja, esse lado e esse têm a mesma medida. Esse daqui e esse outro também têm a mesma medida. Se você somar todas essas medidas aqui, pela situação, nós teremos que ter 40 metros. A cerca vai ser colocada aqui. Mas vamos pensar num detalhe em especial. Quando a gente soma as medidas de dois lados consecutivos de um retângulo, por exemplo, essa medida aqui, da chamada altura, com essa medida aqui, que é a chamada base, então nós teremos a metade do perímetro todo. Então, se você tem 40 metros para cercar este terreno aqui, quando você considera só dois desses lados, os consecutivos, então você vai ter a metade, que é 20 metros. Isso quer dizer que se a gente pensar num terreno com 1 metro de altura, para completar os 20 metros nesse outro lado, nós precisaremos de 19 metros. E a área desse terreno, qual vai ser? A área desse terreno é o produto da base pela altura. Então, 19 vezes 1, que dá 19 metros quadrados. Imagine agora que você queira desenhar um retângulo um pouco mais alto, só que pelo perímetro ser fixo, ou seja, pela cerca ser 40 metros, então nós vamos ter ele mais estreito. O que eu vou usar a mais aqui nesta altura, eu vou usar a menos nos lados consecutivos. Então, por exemplo, vamos supor que aqui você tenha 2 metros. E aqui eu não estou preocupado com a escala. Imagine que a altura vai medir 2 metros. Como esta altura e a base elas somam 20 metros, então vai sobrar para esta base aqui, ou para essa aqui embaixo, 18 metros. O que eu fiz? Eu peguei esse comprimento todo, que é a metade da cerca, 40, dividido por 2 é 20. Eu já usei 2 aqui, então vai sobrar para esse lado 20 menos 2, que é 18. Qual que é a área? A área é o produto dessas duas medidas. Então, 2 vezes 18, 36 metros quadrados. Você perceba que a área aumentou. Então, conforme a gente vai mexendo na medida da altura, a área também vai mudando. E vai chegar um momento que, se você for fazer isso continuamente, você vai atingir na altura 19 metros. E aqui, de novo, eu vou ressaltar que eu estou fazendo a figura fora de escala. E vai sobrar para a base 1 metro. Então, vai voltar a ter 19 metros quadrados a figura. A pergunta é, quais são essas dimensões, ou seja, a medida da altura e da base, para que a área seja a maior possível? Será que existe um valor que fornece essa área maior possível e só um valor? Essas são as questões que nós vamos desvendar nesta aula. Então vamos começar com o seguinte. Vamos começar com um retângulo genérico. Como eu não tenho nenhuma informação a respeito dessas medidas, que eu vou ter que descobrir, vamos chamar essa daqui de x. Se essa daqui é x, somando a medida dessa altura com essa outra medida desse lado, nós teremos 20. Logo, a medida desse lado é a mesma coisa que 20 metros, tirando esses x metros que a gente já usou. E aí, a gente já tem um esquema que está mostrando genericamente a medida dos lados. Mas a gente não quer trabalhar somente com esses detalhes, nós queremos saber
quais são os valores de x e 20 menos x, de modo que a área seja máxima. E o que é a área? A área é o produto da medida da base pela altura. Então, nesse caso aqui, vamos chamar de A de x esta área. Por quê? Porque ela vai depender do valor de x, que vai ser x vezes 20 menos x. Então, o que nós temos até o momento, e já é um bom avanço, é que genericamente nós chamamos as medidas dos lados de x e 20 menos x, a área vai ter essa expressão, e se você parar um pouco para pensar, a gente ainda pode desenvolver essa expressão usando a propriedade distributiva. Aqui nós temos um produto, então a gente vai multiplicar o x por menos x, e nós vamos obter para a área, mais com menos é menos na multiplicação, x vezes x é x ao quadrado. E agora, multiplicando x por 20, como os dois são positivos, x vezes 20, 20x. Essa expressão aqui é a expressão de uma função do segundo grau. E você lembra que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E eu desenhei essa parábola com a concavidade para baixo por um motivo específico. Qual que é esse motivo específico? Quando a gente olha para os coeficientes de uma função do segundo grau, nós temos informações importantes a respeito do gráfico. Uma função do segundo grau, ela tem sempre o formato f de x igual a um número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais um terceiro número. Esses números a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Então, este a, nessa situação em particular, ele vai valer menos 1. E o b? O b é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui é o 20. Então, o b vai valer 20. E o c? O c é o número que está sendo somado ao ax ao quadrado mais bx. Aqui não tem nenhum número aparecendo, significa que ele é zero. Quando a gente tem um valor negativo para o a gente sabe que a concavidade do gráfico vai ser para baixo. Se fosse positivo, a concavidade seria para cima. Esta função aqui, ela na realidade é uma restrição de uma função de segundo grau, ou seja, o domínio dela não vai ser o conjunto dos números reais. No entanto, quando você esboça o gráfico, você tem uma parábola, um arco de parábola, vai ser aqui no caso, com concavidade para baixo, e vai ter um ponto mais alto aqui. Esse ponto mais alto é o chamado vértice da parábola. Nesse ponto mais alto, você vai ter um x do vértice e um y do vértice. Então, por exemplo, se eu for desenhar o eixo x aqui já, então se você pensar aqui no eixo x, nós teremos uma situação que é essa daqui. Para o vértice, nós teremos um x do vértice. Significa o quê? Esse valor aqui, que é o x do vértice, ele é o valor no domínio da função para o qual a área ela atinge um valor máximo. E onde vai estar sendo marcado a área nesse esquema? Se você pensar que a parábola ela representa aquela função que nós acabamos de desenvolver a expressão para ela, então o valor das áreas obtidas a partir dos valores de x vão estar sendo anotadas lá no eixo y. Então aqui nesse eixo vão estar as áreas. Para um certo valor de x, você vai obter um valor específico para a área que está aqui no eixo y. Se você lembrar da fórmula do vértice, qual que é a fórmula do vértice? Você lembra? Se você lembrar da fórmula do vértice, então
você pode determinar quem que é esse x do vértice e quem que vai ser aqui o y do vértice, ou seja, qual vai ser a medida dessa área máxima. O que você pode fazer é considerar o vértice como sendo menos b sobre 2a, e a segunda coordenada dele vai ser menos delta sobre 4a. Esse ponto do plano aqui vai indicar para a gente, então, o valor para o qual a área é máxima e a área máxima. Como a gente já descobriu o valor do A, do B e do C, então nós teremos menos o B, que aqui no caso é 20, sobre 2 vezes o A, 2 vezes o A, 2 vezes o A é 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos o delta. Quem que é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4ac. A gente pode calcular esse delta rapidinho. A gente substitui o b por 20. Então o delta é 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Quando a gente faz esse produto aqui, nós obtemos 0. Então, o delta é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Vou marcar aqui 400. Então, aqui na segunda coordenada, nós temos 400 sobre 4 vezes o A. 4 vezes A é 4 vezes menos 1, que dá menos 4. O vértice vai ser, então, menos com menos é mais. 20 dividido por 2 é 10. Então, esse valor aqui é 10 metros. E qual que é a área máxima? Menos com menos é mais. 400 dividido por 4, 100. Vai ser 100 metros quadrados. Esse valor aqui, atingido, é 100 metros quadrados. Mas e os detalhes todos do gráfico aqui? Você pode deduzir esses detalhes todos usando toda a teoria de função de segundo grau. Finalizando, então essa figura aqui, ela vai ter 10 metros de altura e a base vai ser 20 menos 10, que também vai ser 10 metros. Então a solução é 10 metros para a altura, 10 metros para a base e a área máxima vai ser qual? Vai ser 100 metros quadrados. Considero minha missão cumprida e você, se essa aula te acrescentou, pode deixar aí o seu like, inscreva-se no canal e venha participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Até a próxima!